Quais são os ritmos do forró? E o que acontece com os professores que não conhecem a história dos ritmos do forró? Provavelmente são professores que aprenderam e ensinam o forró como se fosse um único ritmo, ensinando pelo shot, que em geral é mais lento, e em dado momento colocando uma música de andamento mais rápido, porém um baião, e tratando apenas como se fosse um forró mais rápido. Os professores que não buscarem o conhecimento a qualquer momento poderão ser surpreendidos por seus alunos demonstrando mais conhecimento que eles. E aí, como ficará a autoridade desses professores em sala de aula? Olá, sejam bem-vindos a mais um programa O Forró Transforma. Aqui nós lançaremos no Balaio do Forró muitas ideias e o máximo que vocês me permitirem compartilhar das minhas experiências e ações, testadas e aprovadas com milhares de alunos e alunas em cerca de 24 anos de jornada no ensino do forró dança para sua transformação como professora ou professor de forró. Vamos juntos? Eu sou o professor Ivan Ribeiro e o tema da aula de hoje é: quais são os ritmos do forró? Primeiro, vamos recordar aqui que o forró é um complexo cultural que expressa a filosofia de vida de um povo, originário do sertão nordestino brasileiro e que também designa a festa popular onde se dançam e se tocam um conjunto de ritmos nordestinos. E quais são os principais ritmos desse conjunto de ritmos? São o arrasta-pé, o shot, o baião, o coco, o chachado, o rojão e o forró. Este último, além de dar nome à festa popular, também dá nome a um dos ritmos do conjunto de ritmos. Neste vídeo falarei superficialmente sobre alguns e aprofundarei o assunto em dois que considero os mais relevantes no ensino do forró dança, que são o shot e o baião. E para não ficar só na teoria, traremos algumas abordagens práticas para as danças do arrasta-pé, shot e baião. Também traremos na prática alguns movimentos básicos do coco e do chachado. Mas como essas duas danças são dançadas principalmente em outros contextos, não sendo frequentes nas danças a dois, traremos, segundo o nosso entendimento, uma movimentação inspirada no coco, adaptada ao baião, e outra inspirada no chachado, adaptada ao shot. Para os pesquisadores Ivan Dias e Sandrinho Dupan em O que é o Forró? Um pequeno apanhado da história do forró publicado pela Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, em julho de 2017, o rojão tem uma estrutura rítmica muito semelhante ao forró, se diferenciando pela incorporação de alguns instrumentos, como o cavaquinho e o pandeiro, responsáveis pela célula rítmica do samba, enquanto outros instrumentos básicos, como a sanfona, o triângulo e a zabumba, mantêm a célula rítmica do forró. Esta variação surgiu quando os forrozeiros começaram a entrar em estúdio para gravar as suas músicas, passando a ser acompanhados pelos instrumentistas de cada gravadora, cuja maioria vivia no Rio de Janeiro tocando sambas entre os anos de 1940 e 1950. Tal circunstância faria com que o sotaque sambista passasse a influenciar o resultado das gravações da época. Dessa forma, o rojão vem a ser uma variação simples do forró, um forró sambado. Sobre o forró, os pesquisadores citam apenas que é o nome de um conjunto de ritmos e também um ritmo desse conjunto de ritmos, que é um dos ritmos mais recentes, tendo recebido influência de todos os anteriores. E sobre o arrasta-pé, citam que este é o ritmo que é tocado durante as festas de quadrilha. Evolução de músicas e danças europeias dos séculos XIII e XIV, difundidas pela aristocracia e burguesia francesas do século XVIII. No Brasil, essa dança foi misturada com as festas populares e religiosas que celebram o sucesso das colheitas, associadas aos santos juninos Antônio, João e Pedro, que acontecem todo o mês de junho. O passo básico do arrasta-pé é o mais simples e pode ser dividido em 4 passos. Pé direito à frente, pé direito atrás, pé esquerdo para frente, pé direito para trás, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Pode ser marcado apenas no lugar, sem deslocamento, assim como pode receber deslocamentos e giros. Agora vamos falar sobre o shot. Para o pesquisador Salatiel de Camarão, em texto publicado em seu blog em 21 de julho de 2019, quanto à etimologia, a palavra Scotch significa Scotland, Escócia em inglês. tomou forma derivada no linguajar popular brasileiro, passando por um processo de alterações de palavra na boca do povo, criando corruptelas derivadas dessa palavra, tais como
Scotch, Schottische, etc., até chegar a Schott com CH na década de 1930. Entretanto, em 1955, a corruptela sofre outro processo de derivação ortográfica, passando a se chamar Schott com X, a partir da canção Riacho do Navio, dos compositores Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Quanto à origem, segundo o pesquisador, em 1848, surge no Reino Unido um gênero muito semelhante ao gênero musical de origem alemã, a polka. Ele começa a fazer sucesso nos salões da Inglaterra e França. Os alemães, compreendendo que aquele gênero surgiu na Escócia, Scotland, logo intitulam o gênero musical de Scotch, que segundo o folclorista e musicólogo Renato Almeida significa escocês em alemão. Ele tornou-se bastante popular na Europa em meados do século XIX. Segundo a musicóloga, folclorista e jornalista Marisa Lira, relata no seu artigo intitulado Brasil Sonoro, era um costume no século XIX o namorado encomendar a um letrista e compositor uma música em homenagem à sua amada. Os namorados da época davam as suas escolhidas à encantadora Scott, que ia traduzir o encantamento dos olhos desejados. A Scotch foi introduzida no Brasil desde a primeira metade do século XIX. Tornaram-se comuns nas diversões da elite brasileira da segunda metade deste século. Salatiel cita Barreto Pereira, 2002, página 92, para afirmar que em 1851 chegou ao Brasil o professor de dança José Maria Toussaint, que propagou a Scotch nesse período. E cita Vieira, 1899, página 456, para afirmar que a Scotch foi a dança de sala contemporânea da mazurca e da polca. Assemelha-se à polca com a diferença de ter um andamento mais vagaroso. A Scotch teve grande aceitação na sociedade brasileira e tornou-se um gênero popular no Brasil. A partir de 1860 começa a haver duas correntes distintas da Scotch no Brasil, sendo uma na região sul e outra na região sudeste. A Scotch, executada na região sul, é submetida a uma certa resistência a mudanças, pois ela é composta por músicos das colônias, constituídas pelos imigrantes europeus, dentro de um conceito de tradição das músicas e das danças de seus ancestrais. Entretanto, na região sudeste ela sofreu profundas alterações, profundas mudanças devido à influência dos conjuntos regionais. Observação: até a década de 50, as formações de grupos musicais como trios, quartetos, entre outros, eram classificados como conjuntos regionais, pelo fato de ter sido mesclada com gêneros musicais brasileiros como o lundu e a modinha. Essa adaptação gerou a princípio uma discriminação propagada pela sociedade brasileira, que a identificava como música destinada à raia miúda, que significa população sem representatividade, inexpressiva, plebe, ou seja, os nativos, os ciganos, os brancos pobres, os negros, escravos ou libertos, pelo motivo da prática de danças consideradas ordinárias. O autor ainda declara que, segundo o depoimento de especialistas, compreendemos que a Scotch teve modificações significativas na sua construção musical, assim como na coreografia da dança. Como afirma o musicólogo e folclorista baiano Renato Almeida, primitivamente era música de 3 tempos e passou depois a 2. Quem também afirma essas adaptações é o músico e folclorista paulista Mário de Andrade, que diz: antiga dança de salão aos pares que se movimentam sincronicamente, geralmente em compasso binário, se aproxima da polca. A Scotch influenciou vários outros gêneros musicais em países e épocas diferentes, como o fado em Portugal, o rhythm and blues nos Estados Unidos, o reggae na Jamaica e no Brasil a sua versão abrasileirada, o shots. Sobre a Scotch brasileira escreveu o maestro e folclorista carioca Luciano Galetti: afasta-se inteiramente da estrangeira com passo muito regular, acentuações nítidas e colorido exagerado. Existe grande quantidade de Scotch de caráter triste e expressivo. Na década de 1940, o grande Luiz Gonzaga acreditou que havia necessidade de lançar fonograficamente um gênero musical nordestino, que fosse mais lento e com um contexto romântico, e segundo suas lembranças, o shots era a maior referência na sua região para o que ele pretendia. Sendo assim, em 1947, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira lançaram a canção No Meu Pé de Serra,
título que definiria o conceito de estilo musical nordestino no final da década de 60. Portanto, o shot foi adotado definitivamente como um gênero musical nordestino fonograficamente falando, dando a entender ao público brasileiro que o Nordeste tinha um ritmo musical versátil. Destaco a canção Cintura Fina de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, gravada em 1950, que chegou a fazer sucesso no período do reinado do Baião. Agora vamos falar sobre o Baião. Segundo Tinhorão José Ramos, Pequena História da Música Popular, Editora Vozes, Petrópolis, 1974, páginas 209/217, o baião teve a sua origem em um tipo de batida de viola exatamente chamado de baião. Assim sendo, o baião nasceu provavelmente de uma forma especial dos violeiros da zona rural do Nordeste tocarem lundus, que por lá chegaram com o nome de baiano, e de baiano a baião foi um pulo de vários acordes e notas. O pesquisador reforça sua opinião ao lembrar de um depoimento prestado pelo sanfoneiro e compositor Luiz Gonzaga, o rei do baião, à revista Veja em 15 de março de 1972. Quando toquei para ele, Humberto Teixeira, surgiu a ideia de um novo gênero, mas o baião já existia como coisa do folclore. Eu tirei do bojo da viola do cantador, quando faz o tempero para entrar na cantoria e faz aquela batida, aquela cadência no bojo da viola. A palavra também já existia. Uns dizem que vem do baiano, outros que vem da Bahia Grande. Daí o baiano que saiu cantando pelo sertão deixou lá a batida e os cantadores do Nordeste ficaram com a cadência. O que não existia era uma música que caracterizasse o baião como ritmo. Era uma coisa que se falava: dá um baião aí? Tinha só o tempero, que era o prelúdio da cantoria. É aquilo que o cantador faz quando começa a pontilhar a viola esperando a inspiração. Para reforçar a sua opinião, o pesquisador cita ainda a folclorista Marisa Lira em um artigo intitulado Baião I da série Brasil Sonoro, publicado no jornal Diário de Notícias do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1958, onde ela afirma: o baião é, de um modo geral, o ritmo da viola sertaneja. Tanto que no Ceará, Pernambuco e Paraíba, tocar baião significa marar na viola o ritmo alegre e contagiante com que se acompanham os cantadores nos improvisos, desafios e pelejas. Ou seja, Tinhorão confronta opiniões de duas fontes distintas, ambas abalizadas, e confirma a coincidência de informações. Seguindo essa linha de raciocínio e procurando chegar às condições que propiciaram a aceitação do baião no meio urbano brasileiro, Tinhorão destaca ainda a contribuição dada a esse processo evolutivo pelo maestro cearense Lauro Maia, precocemente falecido em 1950 aos 37 anos de idade. Ele percebeu a riqueza melódica desse manancial da música nordestina, criando um ritmo chamado balanceio, que já não era mais o ponteio das violas, embora dela aproveitasse o ritmo, e nem era ainda o baião estilizado da forma como organizaram Humberto Teixeira e Gonzagão. Portanto, o baião surgiu como um desdobramento das batidas dos violeiros nordestinos tocadores de lundus, passando pelo balanceio do cearense Lauro Maia e desaguando em um cenário urbano repleto das mesmices, dos boleros e dos sambas canção abolerados. Nessa época, a MPB, ainda incipiente, estava estagnada. Em 1946, Gonzagão e Humberto Teixeira lançaram a música intitulada Baião, onde, segundo Tinhorão, o novo gênero se apresentava de maneira muito feliz, com uma letra que, além de acentuar essa novidade, ainda revelava claramente o seu propósito de servir como um ritmo de dança. Assim, enquanto o samba se amolengava desde meados da década de 40, segundo o musicólogo Cruz Cordeiro, também citado por Tinhorão, sendo bolero, blues, tango, qualquer coisa menos samba brasileiro, o baião ganhava popularidade rapidamente pela vitalidade do seu ritmo e conquistava o Brasil e o exterior. Para os pesquisadores Ivan Dias e Sandrinho Dupan em O que é o Forró, um pequeno apanhado da história do forró publicado pela Universidade Estadual da Paraíba em julho de 2017, o ritmo coco vem como uma primeira variação do samba. Os escravos de origem africana misturaram sua percussão e a sua dança com algumas melodias e harmonias europeias, acrescidas de outras danças e percussão corporal dos índios brasileiros.
Originalmente era chamado de samba de coco e posteriormente evoluiu para apenas coco. Era tocado com ganzá, alfaia e som dos pés batendo no chão, chamados de trupé. Dependendo das influências regionais, o coco também ganhou variações, como coco praiano, de roda, de embolada, de ganzá, de pandeiro, de umbigada, sincopado, quadrado, pernambucano, alagoano, paraibano, entre outros. O coco normalmente é associado com o paraibano Jackson do Pandeiro, conhecido como o Rei do Ritmo, por ter sido o responsável pela urbanização do gênero, herdado da mãe, coquista renomada na região do Brejo da Paraíba. Quando jovem, Jackson teve contato com instrumentos de orquestra, principalmente os harmônicos e pandeiro, adaptando-os ao seu jeito inigualável de tocar coco. O coco, depois de Jackson do Pandeiro, nunca mais foi o mesmo. Chegamos ao chachado e, segundo Ivan Dias e Sandrinho do Pan em O que é o Forró, o chachado é conhecido como ritmo dos cangaceiros. Originalmente era tocado apenas em verso e repetidos em couro. Para entender o chachado é relevante saber o que foi o cangaço. Os cangaceiros eram integrantes de grupos de bandoleiros, guerreiros organizados hierarquicamente como soldados, no Nordeste brasileiro entre 1750 e 1940. Na era do cangaço foi muito forte o banditismo social, o messianismo e o coronelismo, onde revoltosos cangaceiros viviam de saques à mão armada e sequestros, atendendo a demandas de políticos e coronéis. Nômades se deslocavam por matas e caatingas da região, acampando em locais isolados ou em terras de coiteiros, denominação atribuída a padrinhos e cúmplices dos criminosos. Nesses assentamentos, a poeira levantava, chachado é o ritmo, pisada é a dança. Inicialmente uma dança exclusivamente masculina, pois não havia mulheres no cangaço. Os homens dançavam com armas em substituição às damas. O movimento da dança e a coreografia básica da pisada foram inspiradas no plantio do feijão, usando um dos pés apenas como apoio e o outro pé dando 2 passos à frente e uma puxada lateral. Isso seria o mesmo movimento de deslocar, semear, cobrir a semente com um movimento lateral e dar 2 pisadinhas em cima, já se deslocando para o local da próxima semente, andando mais 2 passos e plantando mais uma semente. Outra teoria para a origem da dança em reforço à anterior é a de inverter o calçado e se deslocar de costas apagando as suas pegadas, tática utilizada pelos cangaceiros para evitar o rastreamento da polícia. O último homem da fila tentava apagar as pegadas, ou pelo menos não deixar claro para onde o bando se dirigia em ardil de despiste. Teorias que se complementam, pois embora os cangaceiros não plantassem e nem cultivassem a terra, eles observavam os agricultores em suas labutas. A inspiração viria do plantio, mas a aplicação no dia a dia pode ter vindo por outro tipo de sobrevivência. O nome chachado tem várias origens possíveis. Uma delas é que vem do som dos pés arrastando no chão, chá, 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 chá. Outra possível origem, tanto para o nome quanto para a dança, é do ato de separar com o pé os grãos da palha, chachar o feijão. Após a colheita, o agricultor deixa as vagens do feijão secarem ao sol e depois disso bate nelas com os pés em movimentos ritmados de um lado para o outro. No cangaço, as letras e versos das músicas tinham sempre a temática sobre as derrotas de seus inimigos e as glórias das batalhas. Durante as batalhas, os combatentes usavam gritos de guerra para encorajar os companheiros de bando, sendo chamados de parrachachá, muito similares às primeiras letras e versos do chachado. Vamos ver agora na prática algumas bases iniciais para o arrastapé, shot e baião, e possibilidades para aproveitamento nas danças a 2 para as bases elementares do coco e do chachado. Das danças da festa forró, o arrastapé é o ritmo que tem as bases mais simples. Vamos demonstrar aqui a base de marcha do arrastapé, que é assim. Algumas variações. Geralmente utilizo esta variação para fazer giros. Por ter base muito simples essa marcha, eu recomendo o arrastapé para iniciar as aulas de dança e ensinar os alunos a fazerem os primeiros giros sem a complexidade da base em pisada de 3 em 3, aproveitando a simplicidade da marcha.
Eu e Aline Ribeiro vamos demonstrar um pouco da dança do arrastapé nas suas bases ou nas suas figuras ou possibilidades mais simples, mais elementares. É claro que no caso do arrastapé fizemos algumas evoluções muito básicas, mas você pode explorar a criatividade e trazer uma série de elementos que você vai usar no shot para que os alunos treinem no arrastapé com uma base muito mais simples, para que eles tenham um foco muito mais nos elementos do que a preocupação com a base. A dança do shot é geralmente por onde a maioria dos professores e professoras Brasil e mundo afora começa a ensinar a dança das danças possíveis dos ritmos da festa forró. Em geral, o passo mais básico e comumente ensinado no shot é o famoso 2 para lá, 2 para cá, alguns chamam de 2 e 2, 2 por 2, que em geral é ensinado assim, ó. Ou seja, com condutores começando com a esquerda, já indo ao lado, e conduzidos começando com a direita. Nós preconizamos, para a conciliação da base com a célula rítmica e depois fusão com a próxima base que traremos, que é a base à frente e atrás, que o procedimento seja o seguinte: primeiro eu começo com a direita livre para passar o peso no primeiro tempo de um compasso ou primeiro tempo do início de uma frase musical, como eu farei agora. O passo é rigorosamente o mesmo, mas este procedimento vai me ajudar a conciliar, a casar melhor a base, o passo básico, com a célula rítmica, e isso vai favorecer um melhor aproveitamento da música. A base lateral é muito comum nos bailes mais tradicionais, principalmente no Nordeste brasileiro. Segunda base, base à frente e atrás, introduzida na dança do forró, na dança do shot, principalmente a partir do movimento forró universitário, década de 90, e que teve o seu ápice no início dos anos 2000. Eu que moro em São Paulo acompanhei todo esse movimento e vi muitas casas de forró abrindo no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Foi realmente um boom fantástico, tanto na música com o aparecimento de várias bandas, vários trios, quanto na abertura de casas e na quantidade de pessoas que frequentavam essas casas. A base à frente e atrás é assim, normalmente, comumente ensinada com condutores iniciando com a esquerda indo à frente, conduzidos com a direita indo atrás, assim. Mais uma vez, ressalto que, em geral, professores e professoras Brasil e mundo afora tendem a ensinar a base à frente e atrás com condutores atacando a primeira passada com a esquerda à frente e conduzidos a primeira passada com direita atrás. Mas ressalto que esta convenção não incluiu a música na equação. E para que a inclusão da música e a conciliação da base com a célula rítmica seja mais adequada para melhor aproveitamento da música, o que eu sugiro é este procedimento. Notem que a base é rigorosamente a mesma e tanto na execução anterior quanto nesta, eu estou no melhor ritmo para melhor aproveitamento da música, ou seja, com o tempo forte no meio da base. Porém, a diferença é que eu comecei passando o peso para minha direita, eu estou dançando na posição de condutor, passando o peso para minha direita e depois indo com a esquerda à frente. Daqui a pouco vamos mostrar porque este procedimento concilia melhor
a base da dança com a célula rítmica e por que este é o melhor procedimento para melhor aproveitamento da música. A terceira base, que alguns chamam de dobradiça, eu chamo de abertura, base de abertura simples, que é esta. Agora já incluirei o procedimento de passagem de peso antes de ir para a base, ficando assim. Chamo então de base de abertura simples. A quarta base que queremos trazer hoje é a base de abertura ampliada, ou seja, a partir desta base de abertura simples, nós ampliamos este procedimento, este movimento, e aí chegamos na base de trocas que vai nos levar para a dinâmica de giros básicos, ficando assim. Quero ressaltar que tem uma questão técnica em geral no ensino desta base, da base anterior, que é a base de abertura simples, e depois, que piora um pouquinho a questão técnica se não for tratada, na base de abertura ampliada, que é o fato de deixarmos os alunos pensarem o movimento de um lado para o outro, e isso se reflete nos pés, deixando os pés tortos com a pisada para dentro. Me refiro a essa questão. Os pés ficam tortos. Como é que eu corrijo essa tendência desde o começo? Peço para os alunos pensarem e entenderem o movimento da frente para o lado e do lado para a frente. Assim sendo, não há motivos para entortar os pés. Quando partimos daqui para a base de abertura ampliada, é preciso começar a ensinar as técnicas dos pivôs. Me refiro a essa técnica. Notem que eu estou pisando e pivoteando para o lado oposto nos dois pés. Sendo esta a forma mais simples de ensinar a técnica para que os alunos não fiquem com os pés tortos. A segunda técnica é quando eu pivoteio no segundo pé, considerando que o primeiro pé é o que vai atrás, que o segundo pé é o que marca no lugar ou que desloca levemente à frente, eu pivoteio nele e chego do outro lado sem entortar os pés, ficando assim. Com essas quatro bases, base lateral, ou dois para lá, dois para cá, base à frente e atrás, introduzida na dança do forró, do shot especificamente, a partir do movimento forró universitário da década de 90, base de abertura simples e base de abertura ampliada, nós temos o necessário para dançarmos juntos, abraçados no passo básico ou nos dois passos básicos primeiros que falamos, transitarmos para a abertura e da abertura para os giros básicos. Vou demonstrar com a Aline Ribeiro um pouco de passos básicos e de giros simples com essas bases que trouxemos até agora.
E é isso. E para mostrar que a conciliação da base à frente e atrás, com o tempo forte no meio da base, é mais adequada para melhor aproveitamento da música, nós vamos utilizar uma outra música de referência. Vejam como fica. Primeiro, dançando com o tempo forte na frente ou atrás, ou seja, atacando o primeiro passo com o tempo forte na frente, segundo a convenção em geral utilizada, que é condutores começando com o pé esquerdo, indo à frente direto, e conduzidas com o pé direito indo direto atrás. Primeiro dessa forma e depois da forma que nós recomendamos. Vamos ver? Na frase de 8 tempos. 5, 6, 7, 8. Tempo forte na frente ou atrás, não no meio. Vamos ver como o nosso passo está brecou. O break aconteceu aqui atrás. O que recomendamos? Ou seja, vamos esperar uma nova frase começar. Primeiro passamos o peso no tempo forte. E aí a nossa base fica com o tempo forte no meio da base. Tempo, forte, fraco, forte. Vamos ver como fica mais fácil para conciliar o break com a base? Vamos ver mais uma vez, segundo a convenção. Iniciamos no início da frase. Brecou. Segundo o que nós preconizamos, primeiro passar o peso no tempo forte. Mais uma vez, vamos fazer segundo a convenção. Eu com a esquerda livre e ela com a direita livre. Vai brecar. Brecou. E agora, segundo o que preconizamos, passando o peso para o meio no início da frase. Ou seja, a música terminou e com ela terminamos juntos de forma conciliada. E isso é o que eu chamo de dançar no melhor ritmo para melhor aproveitamento da música. E esse foi um pouquinho das possibilidades para a dança no shot. O baião, em geral, não é ensinado. Professores e professoras tendem a ensinar pelo shot, que é mais lento, e quando percebem que os alunos já ganharam alguma desenvoltura, já conseguem dançar músicas mais rápidas, colocam baiões e pedem para os alunos dançarem, sem ensinarem a eles bases diferentes que talvez sejam mais adequadas para o baião. Do ponto de vista musical, shot é um ritmo, baião é outro ritmo dentro da festa forró, como já falamos. E nós trabalhamos baião com bases diferentes daquelas que usamos para o shot. Notem, não é proibido, ninguém está dizendo aqui que é proibido dançar as bases e as figuras que você aprendeu no shot no baião. Mas estamos dizendo sim que também existem outras bases, além daquelas que ensinamos e aprendemos no shot, que talvez sejam mais adequadas para se dançar no baião. A primeira base que veremos é a base lateral, que é assim. A segunda é uma variação desta base. Quanto ao desenho, chamamos a próxima base de lado atrás cruza, porque literalmente é assim que fazemos o desenho da pisada, ficando assim.
Depois temos o desenho, o procedimento de ligação da base lado atrás cruza para a dinâmica de giros, ficando assim. Marcamos no lugar, avançamos e voltamos para a base lado atrás cruza. De novo. E agora o desenho que nos leva para os giros. Ressalto que os giros, em geral, são os mesmos que ensinamos e aprendemos lá no shot. Lembrando que o que define uma forma de dançar, um ritmo diferente do outro, não são suas figuras. Os giros, em geral, vão ser os mesmos, ou pelo menos muito parecidos. Mas o que diferencia um ritmo do outro são as suas bases. E juntando estas bases, a base lateral com a base lado atrás cruza, com o procedimento de transição para os giros, e mais essa base final que fizemos, que é o desenho que utilizamos para os giros, temos então a construção básica da dança no baião. Vamos ver como fica a 2? Quanto às possibilidades da dança do coco, temos bases bem características que a Aline Ribeiro vai mostrar aqui na prática. Guadalupe é o terreiro da Umbigada, e mãe Bete de Oxum, vem trazendo essa sambada, diga lá, e coco é o coco de Umbigada, diga lá, e coco é o coco de Umbigada, olha o nome desse coco, olha o nome desse coco. Como o coco é uma dança dentre as danças brasileiras que normalmente não faz parte do cenário das danças a dois, o que nós fazemos é buscar alguns elementos dessa dança cheia de possibilidades e, com inspiração nela, trazer para o nosso baião, já que o baião, o coco e veremos a seguir o chachado tem célula rítmica muito próxima. No terreiro da Umbigada, tem coco de umbigadinha, vem trazendo e alote, essa que ama a menina, diga lá que coco é o coco de Umbigada, diga lá que coco é o coco de Umbigada, onde esse coco de Umbigada. E agora com vocês, Aline Ribeiro e algumas bases para o chachado. Yeah.
Com inspiração no chachado, também temos alguns elementos que podemos trazer para a dança, tanto do shot quanto do baião. Vamos mostrar um que utilizamos em nossas aulas no shot. Você é tão linda. Deixa isso no vídeo. E o que acontece com os professores que não conhecem a história dos ritmos do forró? Provavelmente são professores que aprenderam e ensinam o forró como se fosse um único ritmo, ensinando pelo shot, que em geral é mais lento, e em dado momento colocando uma música de andamento mais rápido, porém um baião, e tratando apenas como se fosse um forró mais rápido. E como os professores se sentem quando descobrem isso? Principalmente nos cursos de capacitação em forró, por onde já passaram mais de 500 professores e alunos, é comum professores serem pegos de surpresa ao descobrirem que sempre ensinaram forró como se fosse apenas um único ritmo. E depois que aprendem as diferenças, buscarem novas formas de ensinar e adaptarem a dança pessoal ao novo entendimento e a partir de então passarem a ter uma dança muito mais musical. E qual é o melhor momento para os professores e professoras começarem? O melhor momento é sempre o agora, porque as informações estão disponíveis como nunca antes por conta da internet. Os professores que não buscarem o conhecimento a qualquer momento poderão ser surpreendidos por seus alunos demonstrando mais conhecimento que eles. E aí, como ficará a autoridade desses professores em sala de aula? Por fim, eu convido professores, professoras e aspirantes a continuarem buscando conhecimento e se qualificarem sempre, pois a produção de novos conhecimentos anda numa velocidade tão gigantesca que, se pararmos só um minuto, ficaremos para trás e seremos facilmente engolidos pelo mercado. De nossa parte, continuaremos produzindo e compartilhando conhecimentos em nossos canais. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Todas as terças tem vídeo novo no Facebook, Instagram e YouTube. Se você ficou com alguma dúvida, mande pelo direct @Professor Ivan Ribeiro. Até a próxima e lembre-se, o forró une as pessoas e transforma.